Então, vamos iniciar nosso encontro de hoje, né? Hoje a gente vai estar falando da seção 1.3 e vai estar falando da função quadrática, né? Então, a gente já viu um tipo de função na semana passada, que é a função que é uma linha, né? E agora nós vamos falar um pouco e entender um pouco sobre função quadrática, tá? Então, só relembrando, né, aquilo que eu falo sempre das atividades, né? Então, quer dizer, já tem aqui alguns colegas que já estão fazendo atividade no AVA. Aqui quem está com linha verde, né? Já está fazendo atividade no AVA, já está fazendo ou desafio nota máxima ou o ED, né? Já tem colega com 1.200, outro com 1.088, né? A Amanda, eu sei que não começou a fazer o desafio nota máxima, que ela ainda está com problema de acesso, mas tem colegas que só fizeram atividade da sala de aula, não fizeram nada de atividade virtual, nada de desafio nota máxima, outro que fez atividade virtual, mas não fez desafio nota máxima, não fez atividade de sala de aula, provavelmente não está assistindo aula, né? E aquilo que a gente comenta, você vê que já tem dois colegas que já estão com uma pontuação alta, né? Então, essa é a importância de começar a fazer atividade, né? Quer dizer, a Jennifer ainda provavelmente está com problema ainda do acesso, né? Mas quem tem acesso pode e deve ir fazendo, né? E fazendo as atividades, né? Conseguiu agora, Jennifer? Eu acho que agora vai, professor. Eu dei Ah, uma reiniciada aqui no computador, reiniciei o molde. então agora vamos, né? Então tá bom. Então eu estava só relembrando, né, o pessoal para fazer as atividades do AVA e ir acumulando pontos, né? A gente, principalmente para o pessoal do primeiro semestre, a gente tem que estar sempre relembrando para não deixar acumular, né? A gente já está há 3 semanas aí para as provas bimestrais, né? Então é importante ir fazendo para ir já habituando com os exercícios e tudo mais, né? Bom, vamos seguir, vamos falar de função quadrática hoje, né? Então, no livro traz para a gente, né, da função quadrática? Então, vocês lembram da aula passada que a gente tinha uma função normal, que ela era básica, ela era o ax mais b, né? Na função quadrática, a gente está trabalhando com x ao quadrado, né? Então, a nossa função básica é o fx, ax ao quadrado, mais bx, mais c, né? Isso vocês lembram lá do ensino médio, final, os últimos anos do ensino fundamental, que fala para a gente de equação do segundo grau. Então, a, a função quadrática ela é gerada de uma equação do segundo grau, né? Então, nessa função quadrática, a gente tem os valores a, b e c. Na função linear que a gente viu a aula passada, a gente só tinha o a e o b como variáveis da função, né? Então, aí ele fala que o ax ao quadrado é o termo dominante, né? Então, vamos ver como que a gente trabalha um pouco com a função quadrática, como que a gente chega nela, né? Então, o que o livro traz para a gente, né? Uma característica importante das funções quadráticas é que seu gráfico ele apresenta uma curva denominada parábola, né? Lembraram disso?
né? Então, essa aqui é a função quadrática, ela vai trazer para a gente não uma reta, né? Como a gente viu na função linear na aula passada, mas ela vai trazer para a gente uma parábola, né? E essa parábola, o que ela tem, né? O lado, o lado que ela apresenta, né? A primeira coisa é simetria, né? Então, ela, 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 ela desce, chega num ponto que ela cruza o ponto mínimo, né? Que é chamado vértice, e aí ela sobe. Então, é mesmo uma parábola, né? E ela pode trazer tanto a concavidade para cima como a concavidade para baixo, tá? Então, a primeira coisa, né, um exemplo para a gente, né, aqui vamos esboçar o gráfico da função x ao quadrado, né, aqui está aparecendo x2, então o interessante é corrigir lá no livro, na página 36, está aparecendo x2 é x ao quadrado, né? Então é isso aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, pedi para vocês corrigirem lá no livro, tá? Então, onde está, acho que foi na digitação, ao invés de colocar em x ao quadrado, colocou x2, né? Então, como a gente já desde o início da aula de hoje está falando que a função quadrática é uma equação do segundo grau, então a equação do segundo grau sempre tem que ser x ao quadrado, tá? Então, pegando aquele mesmo exemplo que a gente começou fazendo na aula passada, né? Que a gente começou a dar valores para o x, né? E para chegar nos nossos dois pontos do gráfico, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Então, a gente tem aqui que já começa a montar uma tabelinha, né? A gente coloca aqui a nossa função do segundo grau e a gente vai chegar nos pontos x e y, né? Sempre lembrando que o y é igual à função de x. Então, quando tiver a função de x, a gente substitui pelo valor do y, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente pode dar o valor menos 1 para o x, substituindo na nossa função quadrática, a gente vai chegar o valor dela como sendo 10. Então, a gente vai chegar num ponto do gráfico, menos 1 para o x e 10 para o y, né? Substituindo essa mesma função por zero, né? A gente substitui aqui por zero, o x por zero, a gente vai chegar no valor do y igual a 5. Então, a gente tem o x igual a zero e o y igual a 5. Da mesma forma, substituindo o 1, né, o x por 1, a gente vai chegar no valor do y igual a 2. Né? Então, isso aqui agora, vocês lembram da aula passada que a gente fez com aquela equação do primeiro grau. Né? Substituindo na função o valor de 2, né, a gente vai chegar o y com o valor 1. Então, a gente fica nos nossos pontos 2 e 1. Indo aqui para o outro lado, né, a gente utiliza o valor do x igual a 3 e vai dar um y igual a 2. Utilizando o x igual a 4, a gente vai chegar a um valor de y igual a 5. Então, vai ficar os pontos 4 e 5. Utilizando o valor do x igual a 5, a gente vai chegar no valor do y igual a 10, tá? Então, aqui a gente detalhou bastante na aula passada, esse aqui é só substituir o valor do x e vai chegar no valor do y. Relembraram isso? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Então, vamos em frente. Nenhuma, professor. Então, vamos em frente. Tá? Bom, aí, o que a gente fez? A gente fez nosso plano cartesiano, né? E colocou todos os nossos pontos que nós achamos
no slide anterior, né? Marcamos pontos, sempre lembrando que o primeiro número é o x e o segundo é o y, né? Então, marcamos todos os pontos, né? Vai aqui, o ponto que encontra o eixo x, o eixo y, tá? Então, todos os pontos marcados, que são os pontos que a gente viu no slide anterior, tá? E aí, unindo os pontos, a gente chega numa parábola, tá? Então, é sempre o que eu comentei logo no início, que é, se a gente traçar uma linha bem aqui no vértice, né? A gente vai ver que essa parábola é simétrica. O que ela é? Ela é igual dos dois lados. Se eu rebater essa curva aqui em cima dessa, vai ser igualzinha. Então, a gente está falando que é simétrica. Só traçar uma linha aqui bem onde passa o vértice, né? Então, aí ele relembra, né? Alguns elementos importantes. O ponto de coordenada 2, 1, que é esse ponto aqui, né? É o vértice, né? E a linha vertical x igual a 2, está aqui o 2. E aqui o x igual a 2. Se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai ter o eixo de simetria, tá bom? São informações teóricas para a gente ir guardando, né? Sempre o ponto mais baixo é o vértice, e ele é marcado por 2, 1, tá? Marcado aqui, né? Então, uma outra informação, a parábola tem concavidade para cima, né? Está aqui a concavidade para cima. Isso é controlado pelo coeficiente do termo dominante, que é o valor A, né? Então, mais para frente, a gente vai ver que se o A for positivo, né? A parábola tem a concavidade para cima. Se o A for negativo, ele tem a concavidade virada para baixo, tá? Você vai ver um pouco a teoria mais para frente. Então, aqui já está dizendo, tá? Se o valor do A for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se for negativo, a concavidade da parábola é virada para baixo, tá? Isso aqui não muda nunca, tá bom? Um outro ponto importante da parábola é onde ele toca o eixo X, desculpa, o eixo Y. Então, sempre onde a parábola cruza o eixo Y, ele é o ponto C, tá? Sempre aqui é bem tranquilo para a gente definir. Então, onde ele cruza o eixo Y é o ponto C. Então, a gente tem o A, o B e o C. Então, o C é sempre o ponto onde a parábola corta o eixo Y, tá bom? Por que isso, né? Por que vocês acham que é sempre esse ponto C? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia, pessoal? Não, professor, não sei Não. por quê. Qual que é o valor quando a parábola cruza o eixo Y, né? Qual que é o valor do x? 5?
Não, o valor Não, do x, zero. Zero, né? Então, ó, Isso. vamos pensar aqui. Se a gente substituir na nossa função o x por zero, o que vai sobrar? Nada. Não sobra o 5? O x é igual a zero. Então, 0 ao quadrado dá zero, menos 4 vezes zero é zero, sobra o 5, né? Então, Aham. então o que acontece? Sempre vai ser nessa linha. Então, quando o x for igual a zero, o valor aqui, o c, vai ser onde a parábola corta o eixo y. Então, vocês guardem essa norma, né? Porque se precisar em algum momento saber qual que é o valor do C, é só colocar essa posição aqui, né? É só jogar o valor de x igual a zero, tá? Então, coeficiente C é igual à ordenada do ponto de intersecção do gráfico f ax2 mais bx mais c com o eixo zero. Foi aquilo que eu comentei, né? Então, é a intersecção no eixo x. Então, é sempre a ordenar o coeficiente c, tá? Então, agora a gente já encontrou a função, né? A gente tinha a função e a gente chegou na parábola, né? Só voltar um pouco aqui. A gente tinha a função e a gente chegou na parábola, igual a gente fez na aula passada com relação ao que a gente fez igual a função linear, né? A gente tinha uma função linear e a gente queria saber como ficava o gráfico. Aqui a gente tinha a função e a gente foi buscando os pontos até fazer a parábola, tá? Agora, o que nós vamos fazer? A gente tem a parábola e a gente quer saber qual que é a função, né? Então, a função é determinar a lei de formação da função quadrática. Então, a gente tem essa parábola e a gente quer saber qual que é a função, tá? Tudo bem? Então, o Tudo bem. que a gente tem que fazer? A gente vai usar aquela função básica, né? Que é x ao quadrado mais bx mais c, né? E a primeira coisa que a gente já sabe, baseado naquilo que a gente falou anteriormente, é que o ponto que a parábola cruza o eixo y, ele é o nosso C, né? Então, aqui, a parábola cruza o eixo y no valor menos 3. Então, o nosso C a gente já tem, tá? Concordam? Baseado na teoria que a gente falou anteriormente. Sempre que a parábola cruza o eixo y, esse valor ele é o C. Então, o C a gente já tem, a gente precisa agora localizar, calcular o A e o B, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, da mesma forma que a gente fez na aula passada, nós vamos pegar dois pontos da nossa parábola. A gente está pegando o ponto 1, 0 e o ponto menos 1 e 2. Vou voltar, tá? Nós estamos pegando o ponto 1, 0, né? x1 e o y0, e o outro menos 1 e menos 2. Nós estamos pegando esse ponto aqui, menos 1 e menos 2. Então,
Nós estamos pegando esses dois pontos da nossa parábola e aí nós vamos substituir na nossa função básica, tá? Então, a nossa função básica está aqui montada, já está com menos 3 no lugar do C, porque, por teoria, a gente já viu que onde a parábola cruza o eixo Y é o valor do C, a gente já viu pelo gráfico, e agora a gente tem duas incógnitas, A e o B. Então, vamos substituir os valores de x e y na nossa função, tá? Então, primeiro, o que a gente faz? A gente vai usar o ponto 1 e o 0, esse ponto aqui, né? Então, onde está o x, a gente substitui por 1. Onde está o y, a gente substitui por 0. Então, como que fica a nossa equação? Fica a mais b menos 3 igual a 0. Fazendo aqui a vezes 1 dá a vezes 1 ao quadrado dá a, b vezes 1 dá b, e o menos 3. Então, a gente já ficou com uma equação, tá? O que a gente faz agora? A gente, como o 3 era negativo, a gente passa para o outro lado, ele vira positivo, então a gente chegou numa equação a mais b igual a 3. A gente tem duas incógnitas, não dá para resolver. Então, o que a gente tem que fazer? Substituir o outro ponto. O que a gente faz? Onde tem o x, a gente substitui por menos 1. Onde tem o y, a gente substitui por menos 2. Então, ficou a vezes menos 1 ao quadrado, né? B vezes menos 1, menos 3, que era o valor do C, tá? A gente substituiu nessa equação. Então, como que fica? A vezes A menos B menos 3 é igual a menos 2. O menos 3 passa para o outro lado, como positivo. Então, a gente vai ficar com uma segunda equação, A menos B igual a 1, tá? Então, a gente já tem duas equações e duas incógnitas, né? Da mesma forma que a gente fez na aula passada, se a gente somar essas duas equações, o que vai acontecer? Um beta positivo e outro beta negativo, o B vai sumir, a gente vai ficar só com o valor do A. Foi isso que a gente fez. A mais B, mais A menos B, e 3 mais 1. Aí o B desaparece, a gente vai ficar com 2A, A mais A dá o 2A, 3 mais 1 é igual a 4, e aí o 2 está multiplicando o A, passa dividindo, então o A é 4 sobre 2, que é igual a 2. Então a gente já tem o valor do A, o que a gente faz? Substitui numa dessas duas funções e a gente vai achar o valor do B, né? Então, como A é igual a 2, a gente pode substituir nessa primeira, né? Então fica 2, que é o valor do A, mais o B é igual a 3, o B é igual a 1, né? Então a gente já tem o A, já tem o B, já tem o C, a gente consegue chegar na nossa função, que é 2x2, o A é 2, o B é 1 e o C é 3. Então, com uma parábola, com seus pontos, a gente consegue chegar na função que constitui aquela parábola. Dúvida? Lembraram? É complicado? É um pouquinho complicado, professor. Ah, é? Onde que pegou? Fala para mim. Praticamente tudo. É que vai aprendendo mais, mas assim, de começo é um pouquinho complicado. Então, mas essa parte, deixa eu voltar aqui, tá? A função básica da função a quadrática, tudo bem, né? Ax2 mais bx mais c. Lá na função linear, a gente só tinha ax mais b, né? Só que aqui, como ao quadrado, a gente chega
tem o adicional do C, tá? Agora, o que nós vamos fazer? A gente tem o gráfico, tem a nossa parábola e a gente tem os pontos. A gente pode, através de 2 pontos, a gente consegue substituir na nossa função. Primeiro, pela teoria, a gente viu que o ponto que a parábola corta o y, ele é o C, né? Por quê? Quando ele corta o y, o valor do x é igual a zero, né? Então, ele cortou aqui, a gente já tem o valor do c, foi o que ele substituiu aqui. Então, a gente fica com a função ax ao quadrado mais bx menos 3, que é o valor do c. Tá? Então, a gente agora vai ter que descobrir qual que é o valor do a e qual que é o valor do b. A gente vai usar 2 pontos, né? A gente vai usar o 1 e o 0 e vai usar o menos 1 e o menos 2. Foi o que ele trouxe aqui, ó. 1 e o 0 e o menos 1 e o menos 2. Então, primeiro, a gente utiliza o 1 e o 0, né? Então, onde está o x, eu substituo por 1, e onde está o y, eu substituo por 0. Sempre lembrando que a função de x é igual ao y. Então, a gente vai substituir a função do x por 0, tá? Substituir aqui os valores, 1 ao quadrado, o ponto aqui, x também é igual a 1, né? E o y é igual a 0. Aí a gente chegou no a mais b menos 3 igual a 0, indo para o outro lado, a mais b igual a 3. Tranquilo até aqui, Emily? Sim, tranquilo, professor. Tá? Bom, aí a gente está aqui a mais b igual a 3, a gente não consegue resolver nada. A gente tem que lembrar que para resolver, a gente tem 2 incógnitas, a gente precisa de 2 equações diferentes. Por isso que a gente vai agora substituir o ponto menos 1 e menos 2. É o que ele faz aqui. Onde está x, substitui por menos 1, e onde está y, é menos 2. Substituir os valores aqui, né? Pode estar gerando dúvida o caso do sinal, né? Menos 1 ao quadrado vai ser 1. Por quê? Menos 1 vezes menos 1, negativo com negativo dá positivo, né? E o b vezes menos 1 vai ficar menos b. Foi o que ele tem aqui. O 1 aqui ficou positivo, porque menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Então, ficou o a. O b vezes menos 1 só tem um negativo, então ficou menos b. E o menos 3 igual a menos 2, né? A gente tem que isolar o a e o b, então a gente fica a menos b é igual a 3, que estava positivo aqui, passou para o outro lado como negativo, ficou 3 menos 2 igual a 1. Então a gente ficou com 2 equações. A mais b igual a 3, a menos b igual a 1. É o que ele monta aqui, tá? Agora a gente já começa a ir para o lado de 2 equações e 2 incógnitas. A partir daqui a gente já começa a conseguir eliminar o b, porque tem um positivo e um negativo, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente soma os dois, tá? Então, a gente vai ficar a mais b está aqui, mais a menos b está aqui, e o 3 mais 1. Estamos somando as duas porque a gente sabe que quando a gente for somar o mais b com o menos b, vai desaparecer, né? Foi o que fez aqui. Então, a gente ficou com a mais a dá o 2a, e o 3 mais 1 é igual a 4. A gente chegou no a é igual a 4 dividido por 2, que dá 2, tá? Então, a gente já tem o valor do a. Se a gente tem o valor do a, a gente pode substituir em uma das duas equações. Ele escolheu a de cima, né? Então, o que ele fez? A mais b igual a 3. Eu vou substituir o valor do a por 2. Então, vai ficar 2 mais b igual a 3. O 2
estava do lado de cá, passa com valor negativo, então a gente chegou no valor do B igual a 1. Então a gente tem o A, que é 2, o B, que é 1, e o C, que a gente já tinha calculado, que é 3. Então é só substituir na nossa função que a gente vai chegar na função que gera aquela parábola. Então, não é ax2 mais bx mais c. Então, como o A é 2, coloquei aqui. O B é 1 e o C é menos 3. Então, a gente chegou aqui na função que gera aquela parábola, tá? Concordo que pode ter um pouco de dúvida nessa parte de duas equações para duas incógnitas, né, que a gente viu lá há muito tempo no ensino fundamental, né? Mas aquilo que eu sempre falo, pegue os exercícios, pega a gravação, dê uma olhadinha para ir relembrando essas coisas, tá? Dê para clarear agora, Emílio? Sim, professor, agora ficou mais claro, obrigada. Mas se tiver dúvida, vamos discutindo, tá? Vamos vendo o que a gente pode fazer para não gerar dúvida, né? Existem algumas regras da matemática que a gente vem com deficiência lá do ensino fundamental, né? Mas a gente dá para tirar agora, tá? A gente vai conversando e vai resolvendo agora, tá? Sim, tá bom. É que agora Tá? ficou mais claro mesmo. Tá. Jennifer, você ficou fora, deu para pegar? Fica tranquilo, professor, pode seguir, porque depois eu revejo a aula desde o início. Ah, A tá outra bom. também eu fiquei com problema de conexão, mas aí depois eu revi a aula Tá, e fui montando o passo a passo. Fica tranquilo. tá bom, tá bom. Mas é aquilo. Dúvida, a gente sabe que, infelizmente, né, a gente vem com algumas deficiências lá da educação básica, né? E aí Uhum, pega nessas coisas. Mas fica tranquilo que tem dúvida, a gente vai tentando resolver aí, tá? tá bom. Vamos em frente. Bom, então aqui é um pouco de teoria que a gente também vai precisar ir guardando, né? Então, o que a gente tem? Sempre que o x, ou desculpa, que a parábola cruza o eixo x, a gente fala que ele tem duas raízes, né? Ou dois zeros, né? Então, o que é dois zero? É o zero do y, né? Então, quer dizer, vamos pegar primeiro essa parábola aqui, ó. Então, ela cruza o eixo x aqui e cruza o eixo x aqui. Então, se você seguir... Opa, desculpa, deixa eu voltar. Se você trouxer ele para o eixo y, puxar esse ponto para o eixo y, qual que é o valor do eixo y? É zero. Se eu pegar esse ponto e puxar para o eixo y, é zero. Por isso que ele fala que a parábola, quando cruza o eixo x duas vezes, a gente tem dois zeros. São dois valores que o y é zero. Então, a gente tem uma parábola com concavidade para baixo, quando o A é menor que zero, está aqui, ó. A parábola é com concavidade para baixo, o A é menor que zero. Depois a gente tem outra parábola aqui, que é com cavidade para cima, o é maior que zero, mas ela também cruza o eixo x em dois lugares e se você puxar essa linha, puxar esse valor aqui para cá, o y é zero. Puxar essa outra para cá, o y é zero. Então, quando cruza, a parábola cruza o eixo x em dois lugares, a gente fala que tem dois zeros. Dois zeros porque é o valor do y, tá? Aí a gente tem um outro modelo de parábola, que é quando a parábola toca só uma vez no eixo x, né? Então ela toca aqui, quando o A for maior que zero, a parábola
é concavidade para cima, e aqui a gente tem a parábola com concavidade para baixo, ela é menor que zero e também toca o eixo x em apenas um lugar. Então a gente fala que ela tem apenas um zero, é um zero que é um valor correspondente do y. Então esse ponto aqui, ele tem um valor do x, mas ele tem um correspondente do y. Esse ponto aqui tem um valor do x e ele tem um correspondente do y, tá? E a gente tem uma outra situação quando a parábola não toca o eixo x. Então, a gente tem nenhum zero. Então, quando a parábola, o a é maior que zero, ela faz essa curva e não chega no x. Quando ela é menor que zero, ela faz essa curva e não chega no eixo x, tá? Então, esse aqui depois é só vocês darem mais uma olhada e guardar o formato que tem. Toca duas vezes, toca uma vez e não toca nunca no valor do x, tá? Bom, baseado nessa definição, aí a gente chega lá naquele nosso amigo na fórmula do Bhaskara, né? Vocês lembram? Qual é a fórmula do Bhaskara? Eu lembro. Lembra? Lembro. Então fala pra gente. Assim eu não vou saber, né? Então vamos dar uma força aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem a função quadrática, né? Aquela função básica, e os valores de x para os quais a nossa função são iguais a zero, né? Quer dizer, quando o y for igual a zero. Então, a gente tem o x, né? Onde o valor toca é aquele. A gente vai usar o menos b, o valor do b é esse aqui, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido pelo 2a. Então, essa aqui é a fórmula do Bhaskara, né? E aí, como a gente viu no slide anterior, que a gente poderia ter dois valores do x, né? Então, a gente tem o x1 e a gente tem o x2. Então, baseado na nossa função, a gente sabe qual é o A, qual é o B e qual é o C, a gente substitui nessa fórmula de Bhaskara e a gente vai achar os valores que o x, que a parábola toca o valor do x. Lembraram do Bhaskara? Ficou mais fácil agora, Emily? Lembrou? Não tem como não lembrar com essa fórmula aí. Então tá bom. É claro, a gente não precisa decorar a fórmula, nada. Aqui a gente está fazendo uma revisão e um posicionamento, uma preparação para os próximos assuntos, tá? A gente tem também que o B2 menos 4AC, ele é denominado delta, né? Então a gente pode separar essa equação, né, em duas partes. Primeiro a gente faz o delta, né, e depois a gente substitui aqui na raiz, fica mais fácil calcular, né? Então, o delta é o B2 menos 4AC. Tá bom? Bom, aí a gente tem essas funções, né? E aí a gente vai determinar se tem ou não os zeros, né? Se a parábola toca no eixo x, tá? Então, o que a gente faz primeiro? Então, a gente tem a função primeiro, né? Então, a gente tem a primeira equação, né? A primeira função. Essa aqui é a, né? A função A. Então, nosso A é igual a 1, o B é menos 6
e o C igual a 5, essa função aqui, tá? Então, a gente calcula primeiro o delta, que ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então, a gente tem o b ao quadrado é menos 6 ao quadrado, que dá 36, ok? Menos 4 vezes 1 vezes 5 dá 20, com um sinal negativo. Então, a gente tem que o nosso delta é 16. E, substituindo na fórmula de Bhaskara, né, que ele está usando o delta, o que a gente tem? Aqui é importante, né, a gente usar sinais, usar parênteses, né, para não confundir os sinais. Então, o que a gente tem aqui? Menos b. Então, aqui está o valor do menos b. Só que o nosso b vale menos 6. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um parênteses e colocar aqui o menos 6, para a gente não se perder nos sinais. Se a gente não usar parênteses, nós vamos se perder nos sinais, tá? Mais ou menos, daqui da fórmula, raiz de 16, que é o delta que a gente achou aqui, sobre 2 vezes A. O A é 1, 2 vezes 1. Raiz de 16 é 4, né? Menos 6, então, menos com menos dá mais, então virou 6, tá? Então, 6 mais 4 dá 10, dividido por 2 dá 5. No x2, aqui a gente usa o menos, né? Então, vai ficar 6 menos 4, tá aqui. 6 menos 4 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, a primeira função, o que ela tem? O x1 é igual a 5 e o x2 igual a 1. Então, essa primeira função, ela tem o quê? 2 zeros, porque ela tem dois valores de x que que a parábola toca o eixo x, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Exceto o sinal. Tudo bem, professor. Tá? Bom, vamos agora na B, né? Da mesma forma. O A é 2, o B é 12 e o C é 18. Então, o delta, como ele fica? B2 menos 4AC, né? O B é o 12 ao quadrado, que vai ser 144. Aí a gente tem 4 vezes 2, que é o A, vezes 18, que é o C, é 144. Então, a gente chegou no nosso delta, que ele é igual a zero, né? Então, se ele for igual a zero, esse mais e o menos aqui não vai ser sempre a mesma coisa. Então, o que a gente tem? Menos 12 vezes raiz de zero é zero, continua menos 12. 2 vezes 2 dá 4. Então, o que a gente vai ter? O x é igual a menos 3. Então, a gente vai chegar à conclusão que essa função aqui, ela tem apenas um ponto que toca no eixo x, que é no ponto menos 3, tá? Tudo bem? Por quê? Porque o delta é zero, tá? Então, o único ponto é o menos 3. A última função, né? x2 menos 2x mais 3, a gente tem que o x é igual a 1, o b é menos 2 e o c é igual a 3. Se a gente for substituir esses valores no delta, a gente vai chegar que o delta ele é negativo. Então, como o delta é negativo, a gente não vai conseguir fazer o cálculo. Então, não existe, sempre que o delta for negativo, na função de reais a gente não vai conseguir calcular, só numa outra função de números, né, que a gente vai conseguir calcular. Então, sempre que o delta der um valor negativo, a gente vai chegar à conclusão que a função não toca o eixo do x, então ele não tem nenhum zeros, tá? Então,
aquele último que a gente viu, que ele não toca no eixo do x. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Então é aquilo, né? O raiz de -8 não pertence às reais, né? Aos números reais. Então, como não é um número real, a expressão não faz sentido para os números reais e, em consequência, a função h não possui zeros reais, tá? Eu dupliquei esse slide? Não. Então, aqui da mesma forma, para a gente só mais uma relembrada aí para a gente calcular, né? Então, a gente tem o x... Tá estranho aqui, né? Esse slide aqui tá errado, viu? Acho que eu colei errado, viu, pessoal? Porque aqui o x é 1, o b é -8. Pular aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Não, tudo bem. Esse aqui, eu coloquei de exemplo para vocês fazerem, tá? Eu nem lembrava. Então, eu vou pedir para Eu vocês... acho que esse aí, professor, tá mais fácil, né? Porque ali, como o senhor passou o slide, já tá o A, o B e o C, para a gente poder assimilar. Eu acho que dessa forma fica mais fácil. Não, então, na verdade, essa aqui é uma atividade para vocês fazerem. Vocês vão calcular esse x ao quadrado menos 8x mais 12. Eu deixei essa resolução aqui do exercício anterior para que vocês se baseiem, tá? Então, tem aqui a fórmula, tá? Para vocês se basearem. Tem o delta, né? B2 menos 4AC, e aqui a gente tem o valor do x. Então, essa aqui eu colei do exercício anterior só para vocês se basearem, mas eu quero que vocês resolvam primeiro essa x2 menos 8x mais 12. Dá para usar esse exemplo, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês resolverem.
Já calcularam? Espera aí, professor, falta só um Ainda pouquinho. não. Tá Ainda bom, não tá bom, tá terminei. bom. Tá bom. Professor, aí você falou que quando o delta é negativo, aí acabou o cálculo, né? Isso mesmo. Ah, tá bom, então. Já terminei, tá bom. Professor, vai dar negativo esse aí? Não sei, eu não lembro. Ah, tá, porque o meu não deu, não. Então, vamos já nós vamos ver. Podemos ver? Então vamos lá, ó. O A é igual a 1, o B é menos 8 e o C é 12. Tá? Então, como é o delta? B ao quadrado, então vai dar menos 8 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 12. Então, 8 ao quadrado menos 8 vai dar 64, menos 48, então o delta dá 16. Tá? Aí a fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar menos 8 mais raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Então, menos 8 dá 8, raiz de 16 dá 4, 8 mais 4, 12, dividido por 2 dá 6. A segunda raiz, menos 8 dá 8, menos raiz de 16 é 4, então fica 8 menos 4 dá 4, dividido por 2 dá 2. Tá? Então, o delta não deu negativo. Viu onde pegou, Emily? Vi sim, professor. Tá? O nosso a gente sempre pega no sinal, né? Com certeza é o sinal, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Eu Não, cheguei né? nesse resultado aí de delta. De 16. Chegou? O meu também deu 6 e Cheguei. 2. Tá X1 deu certo, né? 6 e o X2 deu 2. Sim. Tá, pode cair esse na prova, então? Esse pode. Esse pode. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos fazer esse aqui agora. O G. X ao quadrado mais 6x menos 7. Uso o modelinho aqui embaixo, tá?
Pronto? Podemos ir? Podemos. Então, vamos lá. O A é igual a 1, o B é igual a 6, o C é igual a menos 7. Menos 7 apagou aqui, mas ele é menos 7. O que a gente tem? O delta é B2 menos 4AC. Então, vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 7. Aí a gente vai ficar 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 7 é 28. A gente tem aqui menos com menos dá mais, então vai ficar mais 28. 36 mais 28 dá 64, né? A raiz de 64 é 8. Então a gente vai ficar menos B, o B é 6, vai ficar menos 6, mais raiz de 64, que é 8. Dividido por 2, então vai ficar 8 positivo com 6 negativo dá 2, 2 sobre 2 dá 1. Menos 6 menos 8 vai ficar menos 14. Dividido por 2 dá menos 7. Tudo bem? Conseguiram chegar? Professor, o senhor pode explicar de novo a partir da de Bhaskara, que eu não estou entendendo o jogo de sinal Tá. entre esses dois. Qual 2? O X1 e o X2. Eu não Tá. entendi esse jogo de sinal. Porque ele faz parte da fórmula. Uma hora você usa o mais e outra hora você usa o menos, para poder dar a parte da fórmula. Vou voltar lá, tá? Não, sim, eu sei que o X1 é o mais e o X2 é o menos, que é o mais Tá. ou menos, não é isso? Isso aqui, né? Esse aqui, né? É, Tá. Então, ó, a raiz de 64 é 8, não é isso? isso. Então, ó, se eu tirar a raiz, eu vou ficar com mais 8, né? Então, eu vou ficar menos 6 mais Mais 8 8. vai dar mais 2, né? Menos 6 e mais 8, tá? Ah, sobre 2, 1. Tá? 2 sobre 2 Entendi. dá 1. Uhum. O contrário aqui, o que eu tenho? Menos 6 e menos 8 dá menos 14. Sobre 2 menos Sobre 7. 7, Ah, tá, entendi. tá? Desculpa. Não, tudo bem, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No mais, tudo bem, pessoal? Professor, eu só não entendi muito ali no 4 vezes 1 menos 7. Eu não entendi porque deu 28, porque o 7 ele é negativo. Então, esquece primeiro o sinal. A gente está falando de multiplicação, tá? Então, o que a gente tem? 4 vezes 1, 4, vezes 7, 28. Nós não estamos fazendo conta de adição e subtração, nós estamos fazendo conta de multiplicação, tá? Então, o que a gente tem? 4 vezes 1, 4, vezes o 7 é 28. Agora, vamos nos preocupar com o sinal. Se a gente não tivesse esse sinal menos aqui, a gente estaria falando de menos 28. Como a gente tem dois sinais menos, então menos com menos dá mais. Por isso que a gente chegou no 28 aqui. Então,
sempre que a gente for fazer uma multiplicação, aqui o certo, né, seria a gente ter parênteses aqui no 4, parênteses aqui no 1, tá? Então, a gente faz primeiro a multiplicação dos valores. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4 vezes 7, 28. E aqui a gente vai fazer o jogo de sinais. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Por isso que deu mais 28. A gente pode fazer um outro jeito para facilitar o seu entendimento, tá? O que a gente faz? A gente primeiro multiplica esses dois aqui, 4 e 1. A gente faz menos 4 vezes mais 1, 4 vezes 1 vai dar 4. E o sinal negativo dá menos 4. Então, agora a gente tem menos 4 vezes menos 7. Aí a gente tem menos com menos dá mais 4 vezes 7, 28. Tá? Eu sei Sim, que professor, entendi. eu sei que o Não, eu entendi. sinal é fogo, sinal é. Às vezes a gente tem que Não, dar uma, eu só tem que não dar uma sabia que a gente paradinha usava para. Só não sabia que a gente usava o menos do 4 também, aí por isso ficou um pouquinho É, confuso, mas agora eu entendi. o sinal a gente tem que. O 4 aqui vai ser. Primeiro a gente tem um menos para a função toda, 4AC, né? Então é menos. Se dentro dele tiver. Se fosse o menos 1 aqui, né? A gente teria menos 4 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Então a gente teria chegado no mais 4. Mais 4 vezes menos 7 dá 28, aí mais com menos dá menos. Então, é sempre essa jogadinha, menos com menos dá mais, né? Tudo bem? Sim, professor, entendi agora, obrigada. Legal. Bom, agora a gente vai para a sessão empurrãozinho, tá? Então, eu trouxe aqui um exercício lá da unidade 1, atividade diagnóstica. Nós vamos resolvê-lo aqui, né? E aí, só vai ser vocês entrarem lá no AVA e marcar a resposta correta. Não vai nem precisar resolver. Eu já respondi esse aí, Já acho que na respondeu? pré-aula. Ah, é? Pré-aula. Legal. Ah, que Foi, legal. apareceu ele. Então, é esse mesmo. Então, aí para quem não respondeu, a gente já vai dar ele respondidinho, né? Então, não sei se vocês tá claro aí, porque parece estar bem pequeno, né? Mas o que ele tem? A gente tem o gráfico da função ax2 mais x mais 1,5, né? Então, a gente tem aqui uma função e é esse gráfico aqui, né? E aí, ele quer que a gente ache o valor do A, né? É isso, né? Não, do C, desculpa. Está muito pequeno, né? Mas ele quer que a gente ache o valor. Não, o C está aqui, é o valor do A, né? Pessoal, estou confundindo. Vamos começar de novo. A gente tem fx é igual a x2 mais x mais 1,5. Então, a única incógnita que a gente tem aqui é o A, né? E ele quer que a gente calcule esse valor do A, tá? Então, como que a gente vai fazer para fazer esse cálculo? A gente pode pegar, a gente tem a função, a gente pode pegar qualquer um dos pontos, substituir aqui na função e a gente vai chegar no valor do A, tá bom? Entenderam o raciocínio? Sim? Pessoal, entenderam o raciocínio? Ou eu confundi Sim, vocês? professor. Ficou claro, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um ponto, Professor, vamos... perdi o contexto, o sinal. Tá. Então, ó, vamos lá. Esse aqui é o exercício lá da atividade diagnóstica da unidade 1, seção 3, tá? Então, a gente tem esse gráfico, essa parábola, e a gente tem aqui a função dessa parábola, que é
fx é igual a x2 mais x mais 1,5. Então, a única coisa que a gente tem aqui de incógnita na nossa função é o valor do a. Então, ele quer que a gente calcule o valor do a. Como que a gente vai calcular o valor do a? A gente pode pegar qualquer um dos pontos da nossa parábola e substituir aqui, a gente vai achar o valor do a. Tá? Por quê? A gente sabe que qualquer ponto que tiver na nossa função, da nossa parábola, vai fazer parte da função. Tá bom? Ficou claro, Jennifer? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? A gente pega aqui a função ax2 mais x mais 1,5. A gente quer calcular o valor do a. Então, a gente podia pegar qualquer ponto. A gente pegou o ponto B, que ele é 1 e 3, né? Só voltando aqui. Ponto B é 1 e 3, tá? Aí a gente substitui. O x é 1 e o y é 3. A gente sempre relembrando que a nossa função de x é igual ao y. Se a função de x é igual ao y, o y é 3, a gente coloca o 3 na nossa função. Aí é o a vezes 1 ao quadrado, a gente substitui o x por 1. O outro x a gente substitui por 1, mais meio, né? Então, aí o que a gente tem? A gente tem o a é igual ao 3, menos 2,5. 1 mais 1,5 dá 2,5. Eu levo para o outro lado, fica o 3 menos 2,5, né? Foi o que eu fiz, só invertir. Calculando aqui, eu cheguei que o a é 0,5. Então, a gente tem a opção D aqui, que é 0,5. Tá? Professor, só Oi. uma dúvida. É assim, qualquer ponto que eu pegar aí nessa parábola, se eu substituir por x, vai dar o valor de A? Vai. Qualquer um? Qualquer um deles. Ah, tá. Porque eu peguei esse menos 1 aí, deu o mesmo valor, Sim, 0,5. então, o conceito, né? O conceito de você ter a função, né? É esse mesmo. A função se tem uma parábola. Qualquer ponto, se você... Aqui ele tem o ponto exato, né? Tem os pontos exatos. Mas se você quiser pegar um ponto aqui, ó, que não está exato, claro, vai dar alguma coisa aproximada, mas vai estar dentro da parábola, tá? Por isso é que existe a função. E isso é aquele... Na primeira aula que a gente comentou lá, do valor do táxi, do quilômetro rodado, tal. Então, a função, ela é essa base. Você tem a função que representa uma parábola e você tem uma parábola que representa uma função. Então, a nossa parábola, ela o a é igual a 0,5, né? Então, o que a gente tem? A nossa função dessa parábola vai ser 0,5 x ao quadrado mais x mais 1,5. Então, a função dessa parábola é 0,5 x ao quadrado mais x mais 1,5. Tá? É a função inteira. Tá? Deu para entender, pessoal? Então, quem não resolveu ainda é só ir lá na unidade 1, seção 3, marcar 05. Tá? Sobre a aula de hoje, pessoal, dúvidas? Não, professor, na verdade, nessa aula eu consegui esclarecer algumas coisas que eu não estava entendendo sobre função. Ah, Porque que teve bom. bastante exercíciozinho eu consegui fazer. Ah, que bom. É isso aí. É fazer exercício que vai pegando, tá? Então, de minha parte, o que eu tinha que apresentar hoje é isso, né? E a gente vai
continua com aquela linha de atividade do professor, né? Então, pedir para vocês tirarem uma foto de algum dos exercícios que vocês fizeram na sala e publicar nesse link, tá? Se vocês quiserem, depois eu ponho o link lá no grupo do WhatsApp, tá? Ah, tá bom, facilita bastante. Tá, então eu É ponho bom lá. que dá para colocar a foto do caderno, aí fica mais fácil. Legal. Ajuda bastante. Então tá joia. Então, da minha parte é isso, gente. Se vocês não tiverem mais nada, eu agradeço a participação de vocês.